porque não dá pra gente saber a origem exata da capoeira, é impossível saber essa origem. Então a gente vai fazendo o percurso histórico para entender essa trajetória da capoeira até chegar até aqui. Com relação a Sergipe, a documentação, para mim, só foi possível a partir de 1874 até 1891. Obviamente que tem outros documentos para frente, mas eu não tive condições de analisar. Tem até um dos nossos membros lá na Sociedade da Ginga que vai fazer o mestrado agora, e eu disse para ele: mestre, o senhor pega essa ponta que eu deixei. Essa ponta que eu deixei, o senhor já pega e já dá continuidade a essa pesquisa, porque tem documentação, mas eu não tive condições de analisar, porque no doutorado eu já fui para outra pesquisa totalmente diferente. E aí já é outro programa, outro episódio, outras coisas pra gente conversar. Mas aqui em Sergipe é de 1874 a 1891, que foi, encontrei várias notícias, mas uma primeira notícia foi sobre um ladrão de cavalo, porque em Sergipe os quilombos, por exemplo, eram diferenciados dos outros locais. Em Sergipe os quilombos eram de salteadores, né? Era móvel, digamos assim. Depois é que começam os locais, mas era diferente, por exemplo, de Palmares, né? Porque quando a pessoa pensa em quilombo, pensa em Palmares, que era uma sociedade organizada, e em Sergipe acontecia de forma diferente. E essa notícia desse ladrão de cavalo que estava no jornal dizendo que ele era capoeira chama atenção. Ele era ladrão de cavalo e capoeira. Então chama bastante atenção pra gente. Mas o que é mais forte nessa pesquisa é a partir da criminalização de 1890. Por quê? Em Sergipe houve um embate político muito forte entre o então governador Félix Belo Freire, né, o primeiro governador do estado, e Martinho Garcês, que era o seu rival político, né? Vê que o Brasil sempre tem essas dicotomias, né? Ou é você é fulano ou você é ciclano. Então tinha Félix Belo Freire e Martinho Garcês, e eles tinham um embate político e os capoeiras estavam no meio desse embate. Por quê? O Félix Belo Freire deporta os capoeiras de Sergipe para Fernando de Noronha antes da aprovação do Código Penal. O Código Penal de 1890 foi aprovado em outubro e Félix Belo Freire deporta esses capoeiras em março de 1890. Então isso gera um rebuliço político, porque ele toma uma decisão arbitrária, né, e unilateral, e aí os deputados, né, e o Martinho Garcês principalmente à frente, começa a ter esses embates. Então são vários jornais, porque o Félix Belo Freire era dono do Republicano e o outro dono, que também acontece isso até hoje na imprensa do Brasil, né? Dono da Gazeta de Sergipe, e você via nos jornais. E tudo com interesses políticos. Exato. Aí ficavam brigando, porque ele tinha feito essa decisão de mandar os capoeiras antes da aprovação do Código Penal, e os outros dizendo, não pode ser assim, porque tem uma decisão arbitrária ali. Não tinha só capoeira, né? Algumas pessoas diziam que tinham outros indivíduos que eram arrolados no meio, porque também tem isso, como o Gafanhoto falou. Era um estereótipo. Era porque era faquista, navalhista, capadócio, tudo colocava na conta do capoeira. O que acontecia... Era um apelido, né? Dado, e aquele apelido acabou se tornando o nome da devida... Na verdade, o que era capoeira? Luta, né? Era capoeiragem chamado por quê? Era ligada à vagabundagem, à vadiagem, porque queria deixar dessa forma, para que não se desse valor, entre aspas, porque tudo que é do povo não tem valor, né? Tudo que é do negro, né? Aí a gente vai entrar em outra discussão. Inclusive, tem vários embates no canal que eu... Tem um canal no YouTube que eu criei justamente pra gente conversar sobre capoeira. Eu acredito, sim, que a capoeira matriz é africana, mas a capoeira, da forma que a gente conhece, só foi possível nesse contexto sócio-histórico, político, social do Brasil. Então, se é político-social do Brasil, não é só dos negros. Para mim, tem elementos indígenas, inclusive a gente lá na Sociedade da Ginga estávamos, uma das tarefas que eu passei, né? Eu faço a aula e depois faço uma tarefa. Gafanhoto fez, lá do texto do professor Carlos Eugênio, dos galegos e portugueses, né? Em que ele demonstra que os portugueses pobres têm muita influência na capoeira, porque eles viviam junto. A gente tem aquele livro, O Curtiço, que a gente vê isso, né? Na literatura. A gente tem Memórias de um Sargento de Milícias, que a gente vê isso também na literatura. Então não dá pra dizer que capoeira é só dos negros. Agora, obviamente, que a matriz é africana, até por conta da forma, né, da pedagogia africana, que é em círculo, mas se você vê os indígenas também, porque os povos originários... É afro-indígena, né? Acredito que sim, porque os povos originários que estavam aqui também se envolviam nos quilombos, também eles conheciam a mata e também conheciam essas movimentações. Até porque a capoeira, se a pessoa for discutir, eu só acredito na capoeira a partir da institucionalização. Beleza, mas essa capoeira também foi criada, foi inventada, não é a capoeira dos nossos ancestrais. É a capoeira que vinha de antes, né? Exato. Independente do que você Aí acredita. as pessoas parecem que aconteceu assim, a capoeira sumiu e de repente ela voltou com Mestre Bimbo e Mestre Pastinha. Não, Mestre Bimbo e Mestre Pastinha, eles são contemporâneos de vários capoeiras. Inclusive neste livro, que eu estou aqui da minha pesquisa, eu demonstro que em 1923, para além, né? Em 1923, o presidente de província, porque não era chamado governador, era chamado presidente de província, porque Sergipe era uma província, assim como a Bahia era uma província, nesse período. E o presidente de província, depois da república, passa a ser governador, mas a nossa cultura ela não muda assim,
estralou o dedo, amanhã vai ser governador. O povo continua chamando de presidente de província. Então, em 1923, o nosso governador aqui de Sergipe, para a gente entender melhor, Graco Cardoso, ele escreve um relatório, vocês podem pesquisar, isso está na Biblioteca Nacional, bota lá, relatórios de presidente de província, procura Sergipe que vocês vão encontrar. E ele escreve no relatório que não aguentava mais, precisava construir uma colônia penal, inclusive é o nosso Cefete, né, aqui de São Cristóvão, precisava construir uma colônia penal para colocar os vadios e capoeiras, porque eles não aguentavam mais esses arroceiros em Aracaju. Veja, 1923. Então, só vocês fazerem as conjecturas e pensar que em 1923, Bimbo e Pastinha já estava fazendo a capoeira deles na Bahia. Mas não só eles. Só na Bahia tinha mais de 100 rodas de capoeira naquele momento, que eram rodas consolidadas.